que o polvilho, a Fernanda comeu tudo. Tinha polvilho. Fernanda se amarra no polvilho. Então fiquem à vontade, tá bom? E a gente vai ouvir uma palavra que ela é muito interessante, ela é muito bonita, no sentido de que ela tem coisas ali interessantes. Eu quero ler com vocês esse texto, que diz assim: Jesus saiu de Tiro e subiu para Sidom. Eu vou fazer algumas pausas enquanto eu vou lendo, só para ir recapitulando onde a gente está no texto bíblico aqui. Na semana passada, a gente ouviu a história de uma mulher sirofenícia, né? Que ela vai até Jesus, pede para que Jesus expulse o demônio de sua filha, e eles têm um diálogo ali muito interessante. Jesus, nesse momento aqui, ele está no norte de Israel, que era uma região muito complicada, muito turbulenta. Talvez a gente poderia dizer assim, uma faixa de Gaza, hoje em dia, naquele período bíblico, né? Então Jesus vai para essa região do norte de Israel, e a Bíblia diz que antes de voltar ao Mar da Galileia e à região das 10 cidades, ou Decápolis, algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldade de fala, e lhe pediram que pusesse as mãos sobre ele e o curasse. Dificuldade de fala, dependendo da Bíblia que você está lendo, vai dizer que ele era mudo. Só que a gente sabe que ele não era mudo porque quando Jesus cura ele começa a falar. Então, em algum momento da vida dele, ele tem o registro da fala, porque senão seria 2 milagres, né? Um destravar a fala e outro aprender a falar, né? Então, é provável que ele sabia falar alguma coisa, né? E aí, essas pessoas chegaram, então, a apresentar esse homem a Jesus. E o verso 33 diz: Jesus o afastou da multidão para ficar sós com ele. Pôs os dedos no ouvido do homem e, em seguida, cuspiu nos dedos e tocou a língua dele. Você imagina uma cena dessa hoje em dia? Jesus cuspindo no dedo e depois tocando a língua daquele camarada. Para as nossas noções de higiene moderna, isso aqui não cabe, obviamente. Mas isso é um sinal muito interessante. Porque se vocês lembrarem bem, na história bíblica, como é que o ser humano vem a existir? A Bíblia diz que Deus sopra fôlego de vida no ser humano. E a gente pensa que Deus faz um bonequinho de barro e ele está lá parado, Deus sopra. Mas a ideia aqui é quase que de um salva-vida que está trazendo a vida a uma pessoa que foi afogada. Então Deus sopra fôlego de vida na boca daquele boneco que estava sem vida, né? E ele vem a existir. O que o texto está mostrando para a gente aqui é que Jesus, como Messias, ele é alguém que tem o poder de restaurar a vida, de restaurar todas as coisas. O grande propósito do Messias, na verdade, era restabelecer e colocar em ordem o mundo que estava em desordem. Colocar em ordem o mundo que estava desorganizado. E aí o verso 34 diz que, olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, em aramaico, que significa abra-se. E no mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente. E sua língua ficou livre e ele começou a falar com clareza. Por que eu sei que ele não era mudo? Porque provavelmente ele tinha um problema grave de gagueira. Por isso que o texto diz que ele começa a falar livremente. Então era provavelmente um homem que tinha dificuldade tão grave com a sua fala, e não só com a fala, mas também com a escuta. E Jesus ordenou à multidão que não contasse a ninguém. Imagina, o cara doente, e Jesus fala: não conta isso para ninguém não, guarda para vocês. Tu acha que vai funcionar um negócio desse? Óbvio que não, né? Mas quanto mais ele os proibia, mais divulgavam o que havia acontecido. Estavam muito admirados e diziam repetidamente: tudo o que ele faz é maravilhoso, ele até faz o surdo ouvir e o mudo falar. Bom, vamos orar antes da gente ouvir a explicação da palavra. Deus bendito, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pela vida dos pais que fazem parte aqui da nossa igreja. Também a todos os pais que fazem desse ofício, desse trabalho, dessa vocação, digamos assim, da paternidade. Que o Senhor os ajude, os abençoe, Senhor. Abençoe as nossas vidas enquanto aqui estamos, ouvindo mais uma vez o Teu Evangelho.
e que o Senhor enche o nosso coração de alegria, de fé e de esperança aqui nessa noite, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Pois bem, hoje eu quero conversar com vocês sobre o poder das relações que curam. Foi esse o tema que me veio à mente enquanto eu estudava o texto, porque se vocês gostam de anotar frases, eu tenho uma frase que não é minha, obviamente, que eu peguei de um amigo que eu ouvi, né? Que é o seguinte: quando se trata de ser humano, Deus não é suficiente. Quando se trata de ser humano, Deus não é suficiente. E por quê? Porque pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Tem muita gente que diz assim: se eu tiver Deus, eu tenho tudo. Bom, se dentro desse tudo cabem outras pessoas, cabem relações, cabem amizades, tudo certo. Mas se a pessoa diz: se eu tenho Deus, eu tenho tudo, e é um Deus que não faz ela se relacionar com ninguém, isso é esquisito do ponto de vista do Evangelho. Por que quando eu faço a afirmação que quando se trata de ser humano, Deus não é suficiente? De onde que eu tiro isso? Do livro de Gênesis. No livro de Gênesis, Deus criou um mundo perfeito, paraíso, que a Bíblia chama. Depois cria lá o homem. E é o próprio Deus quem diz: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem experimente solidão. Aí você vai dizer assim: pô, mas como é que o homem se sentia solitário, né? Ele tinha um paraíso, ele tinha um mundo perfeito, ele tinha água potável, água limpa, peixes, tudo que ele precisava para a vida ele tinha. E ainda assim a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. E você fala: mas o homem se encontrava com Deus toda a viração do dia, ele conhecia Deus de perto, e de repente não é bom que o homem esteja só? Por quê? Porque Deus estava acima dele, a criação abaixo dele. Mas quando se trata de gente, nós precisamos de iguais. Nós precisamos de gente perto da gente. E eu, estudando para fazer essa pregação, lá em 2018, olha que interessante, antes da pandemia. A pandemia foi um marco no planeta Terra nesses últimos, talvez 50 anos, talvez depois das duas grandes guerras, foi a coisa que afetou assim, o planeta Terra como um todo, né? Mas antes, um pouco antes da pandemia, já se falava sobre uma epidemia de solidão. Esse é o termo, literalmente, que as pessoas usam, epidemia de solidão. E alguns países, especialmente os países que estão muito envelhecidos, né, os países europeus, alguns países orientais que estão envelhecendo, as pessoas não estão tendo mais filhos, e isso gera um país velho e muito solitário. E é interessante que em 2018, a primeira-ministra do Reino Unido, chamada Theresa May, ela referiu-se a uma crise como uma triste realidade da vida moderna. E aí eles criaram no Reino Unido um ministério chamado Ministério da Solidão. E o Japão também incorporou isso dentro do seu país, né? É interessante porque nós hoje temos muito acesso a todo mundo, muita proximidade de todo mundo, no sentido das redes sociais, mas alguém já disse que no mundo high-tech nós precisamos de high-touch, de gente que toque, de gente que abrace, de gente que esteja perto, né? E eu vim pensando nisso por conta desse texto, porque uma das maiores crises do nosso tempo hoje é a crise da vinculação, é a crise das relações profundas, é a crise dos afetos, por exemplo. E essa crise, ela é multidimensional. Então, se no passado, talvez até meados do século XX, você tinha grandes ideais que aglomeravam várias pessoas em torno daqueles ideais, hoje em dia, você não tem mais grandes ideais que reúnam talvez grandes massas, assim, né? Você, obviamente, que tem, as redes sociais parecem fazer um pouco disso, mas aquele idealismo que movia as pessoas para a rua, para fazer disputas políticas e por aí vai, né? Hoje acontece muito na rede social, mas isso não gera talvez um vínculo social.
Eu fiquei até pensando se alguém fizesse um estudo, por exemplo, sobre o grupo que faz manifestação na rua, que vai para a rua hoje em dia, qual é a faixa etária dessas pessoas. Eu fiquei pensando porque, vendo assim na televisão, óbvio que não dá para fazer estudo com isso, mas me parece um grupo de talvez 30, 35 mais, né? E eu fiquei pensando que essa talvez seja uma marca do nosso tempo. Eu estava hoje ouvindo um gestor de uma grande empresa falando que como que os jovens, por exemplo, não aceitam mais e tem muita dificuldade de trabalhar, por exemplo, presencialmente numa empresa, num lugar físico, né? E ele falou que foi um processo, foi assim, primeiro eu quero alguns dias de home office, depois eu quero todos os dias de home office, depois eu não quero mais aparecer na câmera, e depois eu não quero mais falar, eu só quero me relacionar por texto, né? Bom, é uma possibilidade, mas é uma possibilidade de um mundo muito desvinculado, de uma sociedade onde a gente está cada vez mais, assim, de alguma maneira, distante uns dos outros, né? Então, eu fiquei pensando que essa desvinculação, ela é uma marca do nosso tempo. Essa maneira de viver a vida desconectado, de não ter proximidade, de não olhar olho no olho, de não ter abraços profundos, abraços longos, né? E tinha um camarada na igreja de São Paulo, que eu era pastor, que ele tinha o hábito de beijar no rosto das pessoas, né? Era um homem mais velho, ele beijava no rosto de todo mundo, homem, mulher, criança, todo mundo. E era muito interessante, causava um certo desconforto, mas ele tinha essa coisa meio fraternal, assim, né? De abraçar, de estar perto. Eu achava aquilo muito interessante. E com essa desvinculação, a gente criou um mundo que a gente fica desconectado, tipo aplicativos, assim, de relacionamento. Quantas vezes eu já ouvi de pessoas que, bom, eu uso esses aplicativos, mas assim, é um vazio enorme depois que você vai lá, encontra a pessoa, fica um vazio, a pessoa se desconecta de você, porque os vínculos são muito frágeis nesse sentido, né? Além de uma falsa proximidade nas redes sociais, né? Do tipo assim, eu conheço várias pessoas, mas na verdade não conhece, na verdade não está próximo, na verdade não está junto. Tudo fica muito impessoal, né? E meu mundo de igreja, por exemplo, meu mundo de pastores, além daqueles pastores que gostam de fazer da igreja um grande show, que aí cada um vai e tem a sua experiência e vai embora, as igrejas que têm características de comunidade, elas têm sofrido muito. Por quê? Se você for para o YouTube, você tem excelentes pregações. Você pode escolher de quem você vai ouvir. Tem muita ruim e muita coisa boa também. Então a pessoa diz assim, não, eu fico alimentado com o que eu ouço ali. Mas a vida cristã é essa vida da comunidade. E criar comunidade, criar vínculos no mundo desvinculado é um grande desafio. Então, se no passado a gente adoecia por conta da excessiva influência, talvez do pai, da mãe, do avô, da avó, talvez isso aconteça ainda em famílias mais tradicionais, hoje a gente adoece porque não tem vínculo. Porque o outro é pra gente sempre um espelho de quem somos. Se você não tem esses espelhos, o que você cria? Uma sociedade profundamente autística e narcísica, no sentido psicanalítico da coisa. Autística no sentido de que está vivendo somente a partir do seu mundo interno. E narcísica no sentido de que ela só se vê em tudo que ela faz. Então, por exemplo, a gente tem uma tela aqui que você pode escolher o tempo todo que você assiste, deixa de assistir, pula, passa. Por exemplo, eu mesmo tenho me visto com uma dificuldade enorme de assistir um filme inteiro de uma vez. Eu até assisto o filme inteiro, tipo assim, 30 minutos num dia, aí depois eu dou uma pausa, 20 minutos no outro. Aí é assim que eu vou assistindo o filme. Eu falo, caramba, como que isso aconteceu? Quando eu vou para um cinema e falo assim, caramba, vai ter um filme de 2 horas, eu falo, nossa, é grande, né, o filme? 2 horas. Quem assistiu, por exemplo, Senhor dos Anéis, eu acho que é O Retorno do Rei, que era um filme de 3 horas e pouca.
sabe? Ou quando tu vai numa peça de teatro e tem intervalo, você fala, nossa, vai ter intervalo ainda? Vai ser longa a peça, né? Então, a gente está adoecendo, e isso não só nas igrejas, na minha experiência como psicanalista, ouvindo pessoas no set analítico, o dilema da solidão, ele aparece com frequência. Aparece com frequência e aparece como um fator que tem adoecido as pessoas. As pessoas têm dito, olha, eu me sinto sozinho, eu me sinto solitário, eu me sinto sem gente. E a vida humana é uma vida de vínculos. O que enriquece a vida humana é estar vinculado. A gente pensa assim, por que viagem geralmente, né? Viagem e festas é uma coisa que nos deixa tão animados. Se você for viajar com amigos ou com outras pessoas, te deixa animado porque você tem a possibilidade de se vincular, de você sair um pouco do seu mundo interno e estar com alguém, gastar energia com outra pessoa, rindo, se divertindo, ficando com raiva e por aí vai. E aí quando a gente olha para a natureza, por exemplo, no mundo animal, os animais que estão doentes, eles se isolam. Os animais saudáveis, aqueles que vivem em bando, obviamente, eles, quando eles estão saudáveis, eles estão em bando, eles estão agrupados, eles estão vinculados, né? Então o ser humano é mais ou menos a mesma coisa. Por isso que a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, né, ele anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. E aí a gente fica assim, nossa, que medo do diabo. O que o texto está dizendo para a gente, na realidade, é que o diabo, ele procura aqueles que estão desvinculados, ele anda ao nosso derredor. Por isso que a força da igreja é a comunidade. A força de uma igreja cristã, e sempre foi assim, é a força da comunidade. O cristianismo só foi o que foi, não porque tiveram poucos homens e mulheres notáveis que entregaram a vida como mártires. O cristianismo é um movimento que só se sustenta porque, na realidade, um número sem fim de pessoas creram em Jesus e mutuamente se ajudaram. E isso é muito interessante, em vários níveis. Então eu poderia dizer que aqueles protestantes que saíram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos, que criaram, digamos assim, o norte dos Estados Unidos, o que eles fizeram lá foi criar comunidades. E comunidades tão fortes, que se alguém enriquecia, todo mundo enriquecia junto. Isso é muito interessante. Esse senso de comunidade, você pertencer tanto ao outro, que é quase como se o outro fosse parte da sua família. Então, a fé cristã, ela é um negócio comunitário. A fé cristã é um negócio relacional. Deus nunca será e nunca é solidão. Deus é relação, Deus é comunhão, Deus é vínculo, Deus está relacionado, mas nunca solidão. E o que esse texto nos fala, e eu resolvi dar o título de Relações que Curam, porque eu acredito que boa parte daquilo que nos adoece tem a ver com esse sentimento e tem a ver com essa vida solitária que a gente vive. Eu não tenho dúvidas de que a gente trabalha muito hoje em dia, especialmente porque o nosso trabalho parece não parar nunca. Basta ter um celular que você está trabalhando de alguma maneira. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou assim. É impressionante como eu tenho a capacidade de acordar e começar a trabalhar. Boto meu café na mesa e começo a trabalhar. Literalmente, todo santo dia. Isso até porque assim, eu vou juntando várias coisas, né? Tem a Viva, que é uma coisa que demanda sempre bastante, porque é lidar com gente, então a Viva é uma coisa que demanda. Tem a parte burocrática, financeira da Viva, que o Júlio conhece bem, que é ali do dia a dia, tem que nota fiscal, pagamentos, coisa de banco, coisa de correio, enfim, uma série de coisas. Tem o lado da psicanálise, que é atendimento de pacientes, manter-me fazendo curso, lendo e uma série... Então, essas coisas todas são demandas o tempo todo para a gente. Então, quando a gente pensa na nossa vida, você pode pensar aí na sua agenda da sua semana. O quanto tempo você dedica para estar vinculado a outras pessoas. O quanto tempo você dedica para estar com outras pessoas. Isso é muito importante. Eu não estou falando de relações
de trabalho, talvez, ou relações que o interesse seja outro, senão a própria pessoa que está diante de você, né? Então, relações são importantes para a gente. E quando a gente fala de uma relação que cura, o poder de uma relação que cura, a primeira coisa que me vem à mente nesse texto é que uma relação que cura é necessariamente uma relação que nos coloca diante de Jesus. Eu acho que a primeira coisa que o texto fala, no verso 32, diz que algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo. Algumas pessoas. Talvez se fosse no nosso tempo, as próprias pessoas que levaram o homem surdo e mudo chegariam até Jesus e falassem, Senhor, eu tenho uma demanda enorme na minha vida. Porque todo mundo tem uma demanda. Todo mundo tem uma queixa, todo mundo tem uma questão. O ponto é que eles levaram uma terceira, uma outra pessoa diante de Jesus. E é um trabalho enorme. Então, quando a gente pensa que a fé não foi do homem, quando a gente percebe que não foi por causa da fé individual dele que ele foi curado, mas por conta da fé e por conta da disponibilidade dos amigos é que ele foi curado, isso nos ensina muita coisa. Porque no final das contas, algumas pessoas talvez cheguem diante de Jesus sozinhas. Mas um sem número de pessoas chegam diante de Jesus porque alguém leva. O Instituto Barna, que é um instituto talvez um dos mais antigos, que faz aquele papel de ficar quantificando, né, tudo, coisa de americano, ele fez uma pesquisa sobre como as pessoas se convertem, como que elas chegam até Jesus Cristo. E aí eles fizeram a pergunta a partir de alguns critérios. Quantos se converteram em programas de televisão evangélico? Quantos se converteram com pregações na rádio? Quantos se converteram com panfleto na rua? Quantos se converteram? E aí ele vai dando uma série de programas. Aí 1% aqui, 2% ali, 3% ali. A maior parte das pessoas que vieram a Jesus se converteram por conta de uma relação com amigos ou familiares. E isso mais de, se eu não me engano, 70%. Comigo foi assim, por exemplo. A não ser que você tenha nascido numa igreja, né? Mas geralmente é assim. Alguém tem uma experiência com Jesus e a partir dessa experiência vai conversando com outra pessoa e não tenham dúvidas. As pessoas só passam a frequentar, por exemplo, uma igreja, que é uma vinculação, um passo 2 um pouco maior, se tiver um amigo dela ali, se tiver uma amiga dela ali. Se não tiver, por mais que ela diga eu amo Jesus, ela não vai frequentar aquele lugar. Porque é um lugar estranho, não é um lugar acolhedor para ela. Então a gente só começa a encontrar Jesus por conta das nossas relações com outras pessoas que tiveram um encontro com Jesus. E aqui, deixa eu fazer uma pausa, porque eu queria trazer à consciência de vocês uma coisa. Vou até tirar o óculos aqui, beber uma água. Bebe uma água aí, um café, um chá. Que é o seguinte. A Viva é uma igreja que valoriza muito relacionamento. Muito. E eu gostaria muito que a gente tivesse mais uma Casa Viva funcionando. Por quê? Não é só por uma questão estética, é porque eu sei que você ir na casa de uma pessoa que te convida, que você tem afinidade, e fala, olha, venha na minha casa, a gente tem uma reunião lá, um encontro de oração, seja como for. Isso é, sem sombra de dúvidas, a porta mais fácil hoje de alguém frequentar, de alguém fazer parte de uma igreja cristã, de alguém ter uma experiência com Jesus. Sem sombra de dúvidas. Então, eu gostaria muito que você pensasse, que você orasse sobre isso. Eu gostaria que você pensasse e orasse sobre pessoas que não fazem parte da Viva, mas que talvez poderiam fazer. Pessoas que você sabe que está desvinculada de uma igreja, desvinculada de uma vida com Deus e que valoriza isso, mas que ao mesmo tempo não consegue estar vinculada. E eu diria que a terceira coisa sobre essas relações que nos colocam diante de Jesus
é a gente valorizar muito esses espaços que a gente tem aqui. Por exemplo, a Casa Viva, hoje só terça-feira, mas eu espero que tenhamos mais, a Casa Viva, o nosso domingo. Por que eu estou dizendo do nosso domingo? Porque é um espaço caro, é um espaço nosso, que a gente resolveu fazer juntos aqui. Então eu gostaria que todos nós valorizássemos muito isso. Tanto quem está aqui, quanto quem vai assistir depois. Que você tivesse e resolvesse estar aqui domingo. Eu, às vezes, brinco na minha cabeça pensando o seguinte: a Viva é igual uma estação de trem. Cada hora para um grupo. Tu vê um domingo, tem um grupo da Viva. Tu vê outro domingo, tem outro grupo da Viva. Eu penso assim, será que um dia a gente reúne essas caravanas que passam por aqui no mesmo domingo nesse auditório? Seria uma boa, porque é realmente assim, é uma coisa impressionante. Então, pense nisso, porque são essas relações que nos colocam perto de Jesus que nos abençoam. A segunda coisa dessas relações que curam é que uma relação que cura é uma relação de intimidade com Jesus. O verso 33 e 34 diz assim: Jesus o afastou da multidão. Primeira coisa que Jesus faz, pega aquele camarada, afasta ele da multidão para ficar sós com ele. Pôs os dedos nos ouvidos e tocou a língua dele. Por mais que pessoas nos ajudem a chegar perto de Jesus, em algum momento ou outro essa experiência precisa ser nossa. Teve alguns domingos atrás aqui, eu acho que foi o domingo das 4 cadeiras, que eu disse que não dá para replicar a fé, no sentido de você encucar na pessoa a fé dela. Ela vai ter que ter essa experiência com Deus. Então, quando eu vejo esse texto, tem uma pessoa diante de Jesus, o que Jesus faz? Destaca ele da multidão. E o fato de tocar nos ouvidos, tocar na língua dele, na língua, é uma coisa de muita intimidade, é uma coisa de muita proximidade. Isso significa pra gente que, por mais que alguém tenha nos levado perto de Jesus, em algum momento essa experiência tem que ser nossa. Eu preciso ter esse toque de intimidade comigo. Eu preciso ter essa experiência com Jesus, que ele esteja próximo a mim, que ele me toque, que eu fale com ele, que eu tenha uma relação pessoal com ele. Uma coisa é saber, como eu digo, que Jesus existe, que eu gosto dele, acho um cara legal. Tem gente até que diz, né? Eu gosto de Jesus, o problema é o fã-clube, né? Mas é um cara legal. Outra coisa é eu dizer o seguinte: uau, Deus para mim existe e a minha vida só faz sentido nele e com ele. Então, eu comecei a minha vida cristã, por exemplo, por conta de amigos que me levaram até Jesus. A maior parte deles, eu acho que hoje não frequenta uma igreja, não tem talvez uma relação com Deus, mas eles continuam crendo em Deus, né? Mas eu fui para a igreja por causa de amigos, por conta de relação com outras pessoas. Agora, eu só me mantive nessa experiência porque eu tive uma experiência pessoal com Deus. Aí que o jogo muda. Aí que a conversa muda. Porque enquanto a gente está no meio da multidão, enquanto a gente está no meio da galera, você pode ser levado pela influência da massa. Mas quando Jesus se torna parte da sua identidade, de quem você é, porque ele tocou em você, a conversa muda. Porque uma coisa é falar, olha, eu até vi Jesus lá no palco, né? Tipo assim, vi ele de longe. Outra coisa é falar, cara, Jesus tocou em mim. Eu cheguei lá, eu era mudo e surdo. Eu tinha dificuldade de falar e de ouvir. E hoje, por conta da experiência com Jesus, eu falo e eu ouço. Essa talvez seja uma das experiências mais extraordinárias da fé. Quanta gente não foi tocada por Jesus e continua com um tampão no ouvido. Continua sem a capacidade de falar. Porque a Bíblia fala o tempo todo, quem tem ouvidos, ouça. Ouvir, o Shema, por exemplo, as palavras que Deus deu ao povo de Israel, Shema Israel, que é ouça, ó Israel, ouça. Essa capacidade de ouvir, como ouvirão se não há quem pregue, Romanos capítulo 10, Paulo diz isso. Essa capacidade de ouvir do Evangelho que nos coloca diante de Deus é uma capacidade que nós precisamos ter.
É uma experiência que nós precisamos ter, uma experiência pessoal. Alguém pode até te levar a Jesus, mas você só aceita ficar lá se você teve uma experiência com Ele. E a terceira e última coisa é que uma relação que cura é, sem sombra de dúvidas, uma relação que cria um movimento de cura. Porque o texto diz que Jesus ordenou à multidão que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele os proibia, mais divulgavam o que havia acontecido. Estavam admirados e diziam repetidamente: tudo o que ele faz é maravilhoso. Ele até faz o surdo ouvir e o mudo falar. Jesus não cria um sistema que as coisas terminam no indivíduo. Por isso que eu falo que a salvação, ela é pessoal, mas ela sempre transborda na comunidade. Não existe essa ideia de uma salvação individualista, onde eu digo, Deus me salvou e isso é tudo. Não, o processo de salvação é sempre pessoal, começa comigo, mas nunca termina em mim. É um processo que é como se fosse um rio, um fluxo. Você, não sei quantos já viram como é que um rio começa. Geralmente ele começa com um riacho, uma água bem leve, bem frágil, bem pouquinha. E essa água, com a força própria da água, ela vai ganhando volume, 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 até que vira uma cachoeira e essa água do rio forte entra para o mar. O Evangelho é a mesma coisa. Se a gente teve um encontro com Jesus, se a gente teve um encontro com o Evangelho, esse é um processo que gera um ciclo de vida. E aí a grande pergunta é, se você ouviu de Jesus, se você teve uma experiência com Jesus, quem é que está sendo beneficiado pela sua vida? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre, o tempo todo. Se eu tive um encontro com Jesus, quem é que por causa desse encontro ouve eu falar dele? Porque não há nas Escrituras alguém que tenha tido uma experiência com Jesus e não tenha divulgado isso. Nós precisamos dessa experiência de sermos pessoas que diz, né? Eu era surdo, eu não estava sendo capaz de ouvir, agora eu ouço. Eu não era capaz de falar, agora eu falo. E se tornar uma pessoa que comunica essa boa nova para todo mundo. Só que o fato é que, do ponto de vista do Evangelho, todos nós fomos afetados de tal maneira por essa condição que a Bíblia chama de pecado, essa condição de morte, de tal maneira que nós perdemos a capacidade de ouvir a Deus. Nós perdemos a capacidade de falar sobre Deus. Esse talvez seja um dos maiores testemunhos, é a nossa capacidade de ouvir a Deus e falar sobre Deus, de testemunhar, né? Então, quando a gente, por causa dessa influência, a gente perde essa capacidade, as pessoas ficam sem conhecer a Deus. Quando, por exemplo, a gente está numa mesa e vai jantar, ou vai almoçar com alguém, ou vai tomar um café, você convida aquela pessoa a ser grato por aquele alimento. Esse é um jeito muito simples e singelo de falar o seguinte: eu tive uma experiência com Deus, eu quero ser grato por tudo que Ele me dá e por tudo que Ele me doa. Agradecer pelo alimento, agradecer pela família, ter hábitos de, por exemplo, se você pode reunir a família, amigos, dizendo, vamos agradecer por isso aqui. E pode ser uma coisa muito simples, mas isso é um jeito de você dar testemunho de que Deus faz sentido para você. Por isso que eu comecei dizendo que quando se tratam de pessoas, somente Deus não é suficiente. No entanto, somente pessoas também não são suficientes. Porque você pode estar aqui na Dias Ferreira, você pode estar, sei lá, na Garcia Dávila, você pode estar em qualquer uma dessas ruas que tem muitos restaurantes, muita gente. Você pode estar num lugar onde as pessoas estão ali. E ainda assim, você sentir essa solidão de Deus dentro de você. Pode. Você pode estar num lugar incrível, maneiro, e ainda assim pode dizer, bom, parece que a minha vida não faz muito sentido, né? Porque existe uma dimensão nossa que ainda talvez seja muito desvalorizada, que a gente chama de espiritualidade,
que é essa dimensão do ser humano que pergunta: quem sou eu? Qual é o meu propósito? Para que eu existo? Qual o sentido da minha vida? A quem eu sirvo? A quem eu me dedico? Como eu gasto os meus dias? Essa é uma dimensão da espiritualidade. Não é uma dimensão da mera existência. Não é uma dimensão da nossa parte animal, porque todo ser humano também tem. É uma dimensão espiritual nossa, que faz a gente olhar para cima e perguntar: qual é o propósito disso tudo? Para nós cristãos, o propósito disso tudo é estar mergulhado em Deus, é viver com Deus, é ter essa experiência com Deus. E aí é interessante que a experiência com Deus é uma experiência que tem começo, mas nunca tem fim. É uma experiência que quando eu tinha 12 anos era uma para mim, Deus era uma pessoa para mim. Quando eu fiz 18, e por aí vai, a nossa experiência com Deus ela vai amadurecendo ao longo da vida. Acreditei em certas coisas que não acredito mais. E não acreditava em certas coisas que hoje acredito. A experiência com Deus vai nos amadurecendo. Por isso que Deus ele pode e é capaz de ir crescendo em mim à medida que eu cresço. Um dia uma pessoa perguntou assim: crer em Papai Noel e crer em Deus é mais ou menos a mesma coisa. E um cara respondeu: pois é, mas quando eu cresço, o Papai Noel fica na minha infância. Mas quando eu creio em Deus, Deus não fica na minha infância. Ele vai para o meu casamento, ele vai para o meu trabalho, ele vai para a minha vida adulta, ele está diante de um velório comigo, ele vai crescendo e ganhando novas dimensões na minha vida. Então os dois são crença, mas um vai permeando a minha vida de tal forma que ele preenche tudo. E o outro é interessante, é bonito, é lúdico, mas fica na infância. Ninguém mais acredita nisso. Então essa é a grande diferença de acreditar em Papai Noel e acreditar em Deus. Um cresce à medida que a gente cresce. O outro fica num tempo datado da nossa história. O que eu quero dizer é que dar testemunho de Jesus, falar do Evangelho, é permitir que Deus cresça em você. À medida que você ouve, à medida que você compartilha, à medida que você vai tendo experiências com Ele. Então, eu gostaria muito que essas 3 palavrinhas aqui que eu escolhi para nós hoje, ela fizesse parte da sua semana, da sua reflexão. Uma relação que cura, uma relação que nos coloca diante de Jesus. Uma relação que cura é uma relação de intimidade com Jesus. E uma relação que cura é uma relação que cria um movimento de cura. Essas 3 coisas são importantes. Na terça-feira a gente vai conversar sobre isso na Casa Viva. Mas eu gostaria também que vocês refletissem sobre isso. Pensassem, relessem esse texto, tentassem entender essas coisas que eu tenho dito aqui a vocês. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude diante dessa palavra aqui. Amém.